Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre síndromes e 5 movimentos. Eu vou começar definindo a história dos 5 movimentos dentro da medicina chinesa. Os 5 movimentos, eles foram inseridos na medicina chinesa a partir do livro de medicina interna do Imperador Amarelo. O Imperador Amarelo, os médicos que conversaram com ele, que desenvolveram esse livro, eles sistematizaram a prática da medicina chinesa com base na observação do que cada elemento da natureza respondia aos nossos órgãos. Por que isso? Porque, por exemplo, nós comemos pela boca, digerimos a parte bruta da digestão, fazemos pelo estômago, mas os sabores faziam com que alguns alimentos saíssem do estômago e fossem agir ou interagissem com outras partes do corpo. Então, o estômago ele é o centro da vitalidade, porque é ele que traz para a gente energia pós-natal, mas mesmo assim, cada tipo de alimento, cada tipo de substância líquida, cada tipo de exercício, cada forma de se comportar, vai agir em um órgão diferente. Então, o livro do Imperador Amarelo, o Huang Ti Neijing, ele foi desenvolvido com este conceito. Posteriormente, o Pian Che, que é um médico muito famoso pelas suas habilidades de diagnóstico no pulso, escreveu o Pian Che Neijing, ou seja, o Tratado de Medicina Interna com base nos conhecimentos que ele pôde absorver e usar na prática clínica dele, na vida dele. Esse livro nós conhecemos como Clássico das Dificuldades e é este daqui, da editora Roca. O Nanjing, então, Clássico das Dificuldades, por quê? Porque o Pian Che pegou os conhecimentos do Tratado de Medicina do Imperador Amarelo e reorganizou, separou diagnóstico, síndrome, pontos de acupuntura e tratamento. Isso significa que a escola dos 5 elementos acabou? Não. Isso significa que a escola dos 5 elementos evoluiu. Então, eu vou fazer uma pausa. Como assim 5 elementos evoluiu? No Brasil, por exemplo, existem 2 correntes de medicina chinesa. A dos 5 movimentos, que é a ABA, e as outras escolas que ensinam as síndromes. A ABA, eu já tive muitos alunos que foram e que são professores dessa escola, apregoa que síndrome não é uma coisa da medicina chinesa, que a síndrome foi inventada pelo Giovanni Maziosi. Vocês já pensaram o cara inventar uma síndrome? O cara é um gênio da humanidade. É a reencarnação do Pian Che, só pode. Mas não é verdade. As síndromes, que a gente chama na medicina chinesa de diferenciação de síndromes, é a reorganização dos conceitos dos 5 movimentos. Então vamos lá, vamos ver isso na prática. Eu tenho um paciente que tem um pulso que é flutuante e uma língua que é pálida. Para mim, esse paciente está com uma síndrome de vento frio. Poxa, o Francisco já falou que o paciente tem síndrome de vento frio. E os 5 elementos? Vento tem relação com o fígado. Frio, Frio, a natureza de frio, tem relação com os rins. Então, dos 5 elementos, eu diria que esse paciente tem um desequilíbrio de rim
e fígado, e como o fígado permitiu o fator patogênico invadir o corpo, neste caso o vento, ele vai refletir sobre o órgão que domina ele ou sobre o órgão o qual ele tem domínio. Então o vento pode atacar o pulmão e gerar um resfriado, uma reação alérgica, rinite, sinusite, qualquer coisa desse tipo, ou atacar o baço e gerar tremor, porque afinal de contas, carne, músculo tem relação com o baço, não é? E quando o paciente tem, por exemplo, mal de Parkinson, que ele fica tremendo e depois ele fica rígido, a relação vai estar com a carne, porque mesmo se ele fizer muita força, ele não para de tremer. Então, vejam bem, 5 movimentos visto como síndromes, ou síndromes vista como 5 movimentos. Então é isso que acontece, né? Então, como eu vou extrair das síndromes os 5 elementos, ou como eu vou extrair dos 5 elementos a síndrome? Vamos lá. Eu estou avaliando o paciente e eu estou vendo que ele está com o pulso dos rins vazio. Se o pulso dos rins está vazio, ele está sem energia no elemento água. O que é o elemento água dentro dos 5 elementos? Ouvido, ossos, sistema nervoso, rins. Então eu viro para o paciente e falo assim: olha, eu estou vendo aqui que o seu rim está sem energia. Como é que está o seu xixi? O paciente vira e fala assim: olha, Francisco, eu faço xixi normalmente, não estou tendo problema nenhum para fazer xixi. E ossos? Tem alguma dor no osso? Tem alguma dificuldade de fazer algum movimento, porque a articulação também tem a ver com o osso e tem a ver com o rim? Você está tendo dificuldade de fazer algum movimento? Aí o paciente, às vezes, né? Às vezes eu fico com a perna pesada, dura. Às vezes eu não consigo, eu sinto que eu perco a força da mão. Às vezes eu tenho dor de coluna. Então o paciente começa a falar do aspecto do rim dentro dos 5 elementos agindo sobre os ossos, né? Muito bem. Mas e se o paciente não tiver dor nos ossos? Aconteceu alguma coisa que te deixou muito estressado? Alguma situação que te deixou muito crítico, assim, que você ficou com um pouquinho de medo? Está com medo de alguma coisa? Está com medo da sua mãe ou do seu pai? Então, eu vou para as emoções. Mas aí o paciente fala assim: ih, Francisco, você está ficando doido, não tem nada disso. Talvez não no rim em si, mas o rim domina quem? O rim domina o coração. Como é que está a sua circulação? Ai, Francisco, eu vou te falar que eu sou cheio de varizes e tenho até cãibra no pé de tanta varize. Meu pé é quase preto, de tanta varize estourada, ai, eu já não aguento mais. E meu marido fica louco porque ele paga 1 milhão de tratamentos médicos e essas varizes nunca somem. Pronto. Rim dominando excessivamente o coração faz, né, com que o paciente tenha uma desarmonia de rim sobre o coração. E aí eu vou extrair isso em forma de síndrome. Então eu anotei tudo isso, né? Anotei que a paciente tem varizes, anotei que a paciente tem o pé roxo, né? Quer dizer que a extremidade não está tendo boa circulação de sangue, edemaciado, e que ela nunca melhora. E ela falou isso de um jeito tão apreensivo que eu achei que ela ia se separar do marido. Tá vendo? Agora eu vou falar isso em síndromes, né?
Se são 5 elementos e cada elemento tem o yin e tem o yang, o coração é um órgão yang, então ele tem mais fogo. Fogo é yang. O rim é um elemento água, é mais frio, né? Mais reservado, mais na dele, não enche meu saco que eu tô quieto, né? Vasos sanguíneos, aonde se formam a varize, é a manifestação do elemento fogo na parte que ele controla, vasos e sangue circulando. Se o rim está sobrepujando, né, dominando excessivamente o coração e está se manifestando através dos vasos que são controlados pelo coração e o sangue, é lógico que os vasos vão ficar pretos. Por quê? Né? Porque o sangue cristalizado, né, que forma a varize, que fica aquela manchinha na pele da paciente, ela vai ser o quê? O excesso de energia indo dos rins, esgotando ou consumindo a energia yang do sangue. Pronto, resolvido. E assim que a gente extrai síndromes dos 5 movimentos, tá? E eu estou usando exemplo de rim e fígado porque o livro do Maciossia só fala, quer dizer, rim e coração, porque o do Maciossia fala muito de fígado e baço, né? Vocês já devem estar cansados de ler e de ouvir isso na vida de vocês, tá? Então, essa é a forma que eu extraio as informações, né? E aí a gente pega um livro de medicina chinesa e está escrito assim, síndrome do yang hiperativo do fígado com manifestação de dor de cabeça e olhos vermelhos. Síndrome de yang hiperativo do fígado com dor de cabeça no alto da cabeça. Por que nós temos yang hiperativo do fígado gerando 2 problemas diferentes? Não é o yang hiperativo do fígado que está fazendo isso. É o canal de energia aonde esse yang hiperativo do fígado se manifestou. Então eu vou dizer assim, se o paciente está com yang hiperativo do fígado, né, com dor de cabeça e olhos vermelhos, provavelmente o yang hiperativo do fígado, neste caso, está no canal do estômago, porque madeira domina terra. Se madeira domina terra, é bem possível que a madeira se manifestou sobre a terra. Mas, se o paciente está com dor de cabeça no alto da cabeça, que tem a ver com o canal interno do fígado, né, com o meridiano do fígado, quer dizer que o elemento madeira está com muita energia e essa energia está subindo descontroladamente pelo seu meridiano. Então, dentro dos 5 elementos, isso é o quê? Ou é um ciclo de dominação, ou o filho está extraindo muita energia da mãe e essa energia não está sendo controlada por ninguém, que no caso seria o pulmão, né? Que controla a madeira e não está controlando, pulmão preguiçoso, né? E aí ela vai acender abruptamente, né? Descontroladamente. É isso que acontece. Então, quando as pessoas perguntarem, síndrome não é da medicina chinesa? Ou síndrome é uma coisa moderna? Não, síndrome é uma outra forma, uma forma mais abrangente de abordar 5 movimentos. Como é que eu vou tratar isso?
Esses livros que eu falei, o livro do Imperador Amarelo e o Clássico das Dificuldades, ensinavam pontos dos 5 elementos. Então, a gente pode usar estes pontos para tratar. Essas duas dores de cabeça, eu posso usar o ponto fígado 2 para tratá-las. Os pontos das extremidades tiram o calor do corpo. E Yang, hiperativo, age na cabeça porque Yang corresponde a calor. Muitas vezes um aluno fala assim: poxa, Francisco, você é tão bom em síndromes, aonde você estudou? Nos 5 elementos. Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo mais prático, e aí eu vou entrar na parte de tratamento. O paciente chega no consultório com paralisia facial. E nós temos 2 tipos de paralisia facial: vento-calor ou vento-frio. Para síndrome, tá? Para síndrome, vento-calor ocorre no meridiano do estômago. O meridiano do estômago é chamado de Yang Min, ou em chinês, né, mais bonitinho, Yang Min. O Yang Min é formado em conjunto com o intestino grosso. E o paciente vai ter o sinal clínico de constipação. Então, o paciente vai ter paralisia facial e vai ter uma queixa secundária de constipação. E isso é um macete para vocês. Por que é um macete? Porque se você estiver em dúvida, se a pulsologia para você for muito difícil, pergunte para ele: o senhor que está fazendo cocô todo dia, faz bonitinho? Ou faz muita força para sair? Ou funciona um dia sim, um dia não? Se ficar sem comer saladinha, funciona? Então o paciente vai te responder e você vai saber se é vento frio ou vento calor. Vamos lá. Vento frio, eu já falei, né? Desequilíbrio de rim e fígado nos elementos. E esse meridiano que gera vento frio é o meridiano Taiyan da perna, é o meridiano da bexiga. Então, nós vamos ter um problema sério nessa conjectura aí. Vento frio é o fator patogênico, né, do fígado, e o meridiano da bexiga é do elemento água. Como é que fica isso? Talvez o rim não esteja gerando fígado adequadamente. A energia dos rins, ela está sendo preenchida, mas ela está com congestão no seu movimento. Ela não está gerando, ela não está nutrindo o movimento madeira, né? Não está nutrindo o fígado, tá? Então é isso que acontece. Como a bexiga, dentro dos 5 elementos, seria a manifestação do Yang dos rins, né? E a energia Yang do rim está ruim, está congestionada, está empacada, né? Tá tensa, está presa. A manifestação patológica do vento, ou seja, do filho sobre a mãe, né? Do fígado sobre os rins, manifesta no canal Yang. Como o Taiyan da perna é bexiga com intestino delgado, vento frio no Taiyan, paralisia facial. Simples. O vento calor, né? Vento calor. Fígado dominando o estômago, né? Estômago com calor demais,
porque o coração está excessivamente agitado, porque o fígado está excessivamente agitado, e aí essa agitação do fígado vai gerar um coração muito quente, que vai gerar um elemento terra muito quente também. Mas eu tirei isso da onde? Da minha cabeça ou do livro? Tirei do livro. Por quê? Porque na natureza, o que gera vento é o calor. Tá? A gente vê isso muito facilmente demonstrado quando tem um incêndio. Né? Começa a ter um incêndio, o incêndio está crescendo, de repente o vento espalha tudo. Se o calor não tivesse gerado o vento teria soprado o calor e o incêndio acabaria. Olha para vocês verem. A gente sabe medicina chinesa e sabe até como cuidar dos incêndios, né? Então, às vezes você joga água, a água é fraca para dominar o fogo, né? E aí essa água ela vai gerar mais vento, só que ela vai mudar a natureza do vento, tá? Então, o que seria, por exemplo, já que eu falei disso, uma forma, né, de apagar o incêndio? Em vez de jogar água sobre o fogo, joga água sobre a madeira, tá? Então vamos ver como a gente faz isso. Na questão da síndrome, a gente tem que dispersar o vento. Esse é o tratamento inicial. No calor, a gente faz o intestino funcionar, né? E quando for frio, a gente aquece os meridianos. Então, o tratamento eficiente seria o uso de mousse, tá? Na questão dos 5 elementos, como nós faríamos isso? Se a energia do fígado está excessiva sobre o coração, gerando um estômago quente, o que nós fazemos? Fortalecemos o metal para controlar a madeira, né? Então a gente aumenta a força do pulmão, tá? E para o pulmão empurrar a energia do rim para o movimento, tá? Para descongestionar a energia do rim, para a energia do rim resfriar a energia do coração. Que ponto que a gente poderia usar para paralisia facial neste caso? Pulmão 10. Usa o pulmão 10. Pronto. Um ponto para fazer o pulmão 10 agir na face e G4. Na paralisia de vento-calor, né, a gente faz o quê? Faz o estômago descender a energia dele. Então, um estômago 25, estômago 28, para quê? Para o estômago, né, elemento terra, gerar o elemento metal e o elemento metal só controlar o elemento madeira, sem gerar o elemento água. Tá? Por que na de vento calor a gente não vai gerar o movimento água? Por que a gente não vai fazer isso? Simples. Se a energia da água não está nutrindo adequadamente a energia da madeira, ela pode gerar excessivamente, ela pode ter a fuga para o elemento fogo e o elemento fogo bloquear ainda mais a energia da madeira, né? Então, em vez de madeira gerar fogo para o fogo gerar terra, ela não vai gerar fogo, e aí ela vai toda para o estômago e o paciente piora, tá bom? E para melhorar a paralisia facial, né? Como é que a gente faz? Coração 8. Coloca coração 8.
Quem é meu aluno de Brasília, depois eu vou pedir esse meu aluno autorização para postar a foto dele e falar sobre ele. Tá? Ele teve uma paralisia facial subsequente a um acidente vascular encefálico e eu conversando com ele, eu percebi que ele tinha essa questão de vento-calor e eu coloquei C8 e aí a paralisia facial, né, o problema de olho que ele tinha quase que desapareceu em 20 minutos de acupuntura, tá bom? Então a gente trata dessa forma, né? A gente observa o elemento e o movimento do elemento não só na característica de constituição física, como de ação sobre os meridianos. Então, toda vez que a gente for ver 5 elementos, né, que a gente for diferenciar síndromes usando a base dos 5 elementos, a gente pode ver isso. Ah, eu tenho deficiência do yin do rim e problema do ouvido. Isso aí é rim não gerando madeira. Meridiano do ouvido é Shaoyan, vesícula biliar triplo aquecedor. Ah, eu tenho problema de deficiência do rim e lombalgia. Se for do vaso da cintura, água que não está gerando madeira. Se for do canal da bexiga, né, pode ser água que não está controlando fogo, porque o fogo do coração vai para o intestino delgado, que é fogo também. Intestino delgado é Taiyan, ele trabalha internamente com a bexiga, vai ter manifestação no meridiano da bexiga. Tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu estou vendo aqui a Marcela, a Cláudia, o Marcos Aragão, a Fernanda, Mirella. Querem fazer alguma pergunta, gente? Se ninguém vai fazer nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Ah, a Fernanda vai fazer uma pergunta. Ah, ela perguntou vento que gera calor, né? Vento que gera calor. Fernanda, vento tem uma natureza muito volátil, tá? O que isso significa? Que o vento, ele não... Vou dar um exemplo assim de uma casa, tá bom? O vento não fica parado dentro de um quarto fechado. Então ele tem que ter uma rota de fuga para ele entrar e sair. O vento, como ele é volátil, no sentido de se transformar rapidamente, ele pode ir para várias partes do corpo ao mesmo tempo. Ele pode subir para a cabeça, de repente vir para a mão, de repente para o meu joelho. Tá? Então, ele está fazendo o quê? Ele está acelerando, pela sua capacidade de transformação, o meu metabolismo corporal. E quando ele acelera o meu metabolismo corporal, como o vento é um fator patogênico, ele gera esse desequilíbrio de hiperatividade que vai resultar em calor, tá bom? É isso que acontece. Então, quando eu falei de vento ser gerado, estar gerando calor, eu quis dizer isso, tá bom? A gente tem que pensar no fator patogênico como um fator patogênico evolutivo, igual, por exemplo, a gente pensa no ciclo dos movimentos. A madeira, ela tem um padrão natural de gerar o fogo e de dominar a terra.
Então, o vento, ele naturalmente vai gerar calor. E quando o vento gera umidade, né? Já que eu falei de dominar a terra, por que o vento gera umidade? Porque geralmente vento ele vai em contrafluxo do meridiano. Então vamos pensar na diabetes, tá? Diabetes, o baço produz umidade e não espalha essa umidade. Por que a umidade está espalhada? Qual que é a direção da energia do baço? Subir, né? A energia do baço vai subir para o pulmão e para o coração. Se o elemento madeira está bloqueando o elemento terra, ele vai perder a capacidade de subir, né? Então, o vento, umidade, é isso. É como se o baço gerasse a umidade e o vento pega aquela umidade e muda a direção dela, tá? E na questão do calor foi o que eu falei, né? O vento ele muda de partes do corpo muito rápido, ele acelera o metabolismo. Igual eu falei o exemplo do mal de Parkinson, tremor, né? Muito rápido. Por que é rápido? Porque a força não consegue controlar, por causa da velocidade. E essa velocidade é um vento interno virando calor, tá bom? Mais alguma pergunta? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui. E durante a semana eu posto para vocês alguns exemplos de 5 elementos junto às síndromes, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima live.